A pergunta de hoje é: por que Miguel e Satanás estavam disputando o corpo de Moisés em Judas 9? Neste vídeo responderei essa pergunta de uma perspectiva bíblica. E depois, como sempre, compartilharei alguns recursos úteis. Então, fique até o final. Judas, versículo 9, refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou disputar com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso implicava não é descrito. Outra luta angélica é relatada por Daniel, que descreve um anjo vindo a ele em uma visão. Este anjo, chamado Gabriel, em Daniel 8,16 e 9,21, diz a Daniel que ele foi resistido por um demônio chamado Príncipe da Pérsia, até que o arcanjo Miguel veio em seu auxílio. Daniel 10:13. Assim aprendemos com Daniel que anjos e demônios travam batalhas espirituais pelas almas de homens e nações, e que os demônios resistem aos anjos e tentam impedi-los de cumprir a ordem de Deus. Judas nos diz que Miguel foi enviado por Deus para lidar de alguma forma com o corpo de Moisés, que o próprio Deus havia enterrado após a morte de Moisés, Deuteronômio 34, 5 ao 6. Várias teorias foram apresentadas sobre o motivo dessa luta pelo corpo de Moisés. Uma é que Satanás, sempre acusador do povo de Deus, Apocalipse 12:10, pode ter resistido à ressurreição de Moisés para a vida eterna com a base no pecado de Moisés em Meribá, Deuteronômio 32:51, e seu assassinato do egípcio, Êxodo 2:12. Alguns supõem que a referência em Judas é a mesma que a passagem em Zacarias 3, 1 ao 2. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, para Satanás à sua direita, para acusá-lo. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Mas as objeções a este ser o mesmo incidente são óbvias. Primeiro, a única semelhança entre as duas passagens é a expressão o Senhor te repreenda. Segundo, o nome Miguel não ocorre na passagem de Zacarias. Terceiro, não há menção ao corpo de Moisés em Zacarias, e nenhuma alusão a ele. Também se supõe que Judas está citando um livro apócrifo que continha esse relato, e que Judas pretende confirmar que o relato é verdadeiro. Orígenes, cerca de 885 a 254, um estudioso teólogo cristão primitivo, disse: em Assunção de Moisés, como existente em seu tempo, contendo esse mesmo relato da disputa entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Esse livro, agora perdido, era um livro judaico-grego, e Orígenes supôs que essa era a fonte do relato em Judas. A única questão material, então, é se a história é verdadeira. Qualquer que seja a origem do relato, Judas, de fato, parece referir a disputa entre Miguel e o diabo como verdadeira. E ele fala disso da mesma maneira que teria feito se tivesse falado da morte de Moisés ou de seu ferimento na rocha. E quem pode provar que não é verdade? Que evidências existem de que não é? Há muitas alusões na Bíblia aos anjos. Sabemos que o arcanjo Miguel é real, há menção frequente do diabo, e há inúmeras afirmações de que anjos bons e maus são empregados em transações importantes na Terra. Como a natureza dessa disputa específica sobre o corpo de Moisés é totalmente desconhecida, a conjectura é inútil. Não sabemos se houve uma discussão sobre a posse do corpo, o enterro do corpo ou qualquer outra coisa. Essas duas coisas nós sabemos, no entanto. Primeiro, a Escritura é inerrante. A inerrância das Escrituras é um dos pilares da fé cristã. Como cristãos, nosso objetivo é abordar as Escrituras com reverência e oração. E quando encontramos algo que não entendemos, oramos mais, estudamos mais. E se a resposta ainda nos escapa, reconhecemos humildemente nossas próprias limitações diante da perfeita palavra de Deus. Segundo Judas 9, a ilustração suprema de como os cristãos devem lidar com Satanás e os demônios. O exemplo de Miguel se recusando a pronunciar uma maldição sobre Satanás deve ser uma lição para os cristãos sobre como se relacionar com as forças demoníacas. Os crentes não devem se dirigir a eles, mas sim buscar o poder de intervenção do Senhor contra eles. Se um ser tão poderoso como Miguel se submeteu ao Senhor ao lidar com Satanás, quem somos nós para tentar censurar, expulsar ou comandar demônios? Quer aprender mais? Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Visite God's Questions para mais conteúdo excelente e confira a seção de detalhes abaixo desse vídeo. Lá você encontrará um livro que eu recomendo junto com outros links para várias perguntas. Se você quiser aprender mais sobre a Bíblia ou se estiver interessado, assine aqui o canal que está vinculado aqui. Tem mais perguntas? A Bíblia tem resposta e nós vamos ajudá-lo a encontrá-las.